O bebê do milionário cresceu sem mãe, até que na virada de ano, ele escolheu a empregada. O céu do Rio de Janeiro explodia em cores na virada do ano, e ninguém ali estava preparado para o que aconteceria naquele instante. Entre fogos, aplausos e desejos silenciosos feitos à beira-mar, um bebê que cresceu sem mãe mudaria completamente o destino de uma casa marcada pelo luxo, pelo silêncio e por decisões frias. O que parecia apenas mais uma noite de celebração se transformaria no início de uma história capaz de tocar o coração de quem acredita que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Criado em meio à riqueza, mas privado de afeto materno, esse bebê encontrou acolhimento nos braços de quem nunca imaginou ocupar um espaço tão profundo. Uma simples empregada, acostumada à invisibilidade social, tornou-se presença constante, cuidadosa e essencial. E foi justamente no momento mais simbólico do ano, quando o tempo parecia recomeçar para todos, que uma única palavra mudou tudo, colocando sentimentos escondidos à prova e obrigando o milionário a encarar verdades que sempre evitou. A partir daí, decisões difíceis, conflitos silenciosos e escolhas que não podem ser compradas começam a surgir. Entre o peso da reputação, o medo do julgamento e a necessidade de proteger o próprio filho, esse homem poderoso passa a enfrentar o desafio mais complexo de sua vida: permitir que o amor ultrapasse as barreiras que ele mesmo construiu. Nada acontece por acaso, e cada gesto, cada aproximação e cada afastamento terá consequências que se estendem ao longo de meses de transformação. Se essa história já começou a tocar você, aproveite agora para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que mais histórias como essa continuem chegando até você. E fique com a gente, porque o que começou com uma palavra dita na virada do ano vai se desdobrar em revelações, emoções e reviravoltas que prometem surpreender do começo ao fim. O céu do Rio de Janeiro estava diferente naquela noite. Não apenas pelas cores que se espalhavam sobre o mar de Copacabana, mas pela sensação de expectativa que parecia atravessar o ar quente, misturando cheiro de maresia com pólvora, perfume caro e suor de multidões. Para milhares de pessoas, era apenas mais uma virada de ano. Para Augusto Valença, não. Era mais uma tentativa silenciosa de fingir normalidade em uma vida que, por dentro, permanecia quebrada. Augusto observava os fogos do terraço do seu apartamento de frente para o mar. Um dos endereços mais caros da cidade, escolhido não por prazer, mas por status. O luxo sempre fora uma extensão natural do seu mundo. O que não era natural, e nunca se tornará, era o silêncio emocional daquela casa enorme. Em seus braços, Henrique, seu filho, observava as luzes no céu com olhos curiosos, ainda incapazes de compreender o que significavam aquelas explosões coloridas. Um bebê criado entre babás, médicos particulares e brinquedos importados, mas sem aquilo que nenhum dinheiro comprava: presença constante e afeto cotidiano. Poucos passos atrás, quase invisível como sempre, estava Clara. Uniforme simples, cabelos presos, postura respeitosa. Era a funcionária mais recente da casa, contratada inicialmente para limpeza, mas que, aos poucos, passou a cuidar de Henrique em pequenos intervalos, quando as outras cuidadoras se ausentavam. Não foi uma decisão planejada. Foi acontecendo. Um copo de água segurado com cuidado, uma canção cantarolada enquanto limpava o chão, um olhar atento que não estava ali por obrigação. Augusto não gostava de admitir, nem para si mesmo, mas havia algo em Clara que o desarmava. Talvez fosse a forma como ela falava baixo, sem se encolher, ou o jeito firme com que organizava a casa sem invadir espaços, ou ainda a naturalidade com que tratava Henrique, sem exageros, sem medo, como se aquele bebê não fosse um herdeiro de milhões, mas apenas uma criança que precisava de colo e atenção. Enquanto os fogos se intensificavam, o barulho fez Henrique se remexer nos braços do pai. Augusto sentiu o coração acelerar, um medo antigo de não saber acalmar o próprio filho. Aproximou o rosto, tentou murmurar palavras doces que nunca soube dizer com naturalidade. O bebê choramingou, incomodado, esticando os braços na direção oposta. Clara, instintivamente, deu um passo à frente. Augusto hesitou. Havia regras invisíveis naquela casa. Limites sociais claros. Ainda assim, assentiu com um gesto quase imperceptível. Clara recebeu Henrique com cuidado, ajustando-o contra o peito. O choro cessou quase imediatamente. O som do mar voltou a ser ouvido entre os fogos, e algo no peito de Augusto apertou de um jeito desconfortável. Então aconteceu. No instante em que o céu explodiu no branco mais intenso da virada, Henrique olhou para o rosto de Clara, abriu um sorriso pequeno,
molhado, e pronunciou, com esforço, mas com clareza suficiente para ser ouvido acima do barulho: "Mãe." O mundo pareceu parar. Augusto sentiu o sangue gelar, depois ferver. O som dos fogos ficou distante, como se estivesse debaixo d'água. Clara empalideceu, os olhos marejaram sem entender o motivo. Não era apenas uma palavra. Era o peso de tudo o que nunca foi dito naquela casa. Era a ausência transformada em escolha, ainda que inconsciente. Algumas pessoas no terraço se entreolharam, constrangidas. Outras fingiram não ouvir. Clara tentou corrigir, murmurando algo, mas Henrique repetiu, com mais segurança, agarrando-se ao uniforme simples como se fosse um porto seguro. Augusto não disse nada. Não conseguiu. O coração batia forte demais, e uma certeza incômoda começou a se formar, lenta, mas definitiva. Ele já vinha se enganando havia meses. Aquela mulher não era apenas uma funcionária. E aquele bebê não estava apenas aprendendo a falar. Estava reconhecendo onde se sentia protegido. O restante da noite passou como um borrão. Abraços formais, taças erguidas, votos de prosperidade que soavam vazios. Augusto observava Clara à distância, agora com Henrique adormecido em seus braços. Pela primeira vez, não sentiu ciúmes, nem desconforto. Sentiu medo. Medo de perder algo que ainda nem tinha coragem de admitir que desejava. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. A casa, antes impecável e fria, parecia carregar um eco diferente. Augusto começou a chegar mais cedo do trabalho, usando como desculpa reuniões canceladas. Observava de longe a rotina de Clara com Henrique, o banho cuidadoso, as histórias inventadas, o jeito paciente de lidar com cada choro. Tudo aquilo havia sido preparado sem alarde, construído em pequenos gestos que ele ignorara até então. Augusto era um homem de decisões rápidas, conhecido no mercado por não hesitar. Ainda assim, agora se via paralisado. Seu conflito era claro, ainda que não verbalizado: permitir que sentimentos interferissem em sua vida organizada ou manter o controle absoluto e aceitar a solidão como preço do sucesso. O objetivo de criar o filho com estabilidade emocional começava a esbarrar em dois obstáculos inevitáveis: o medo do julgamento social e a própria incapacidade de se mostrar vulnerável. Clara, por sua vez, seguia firme em sua motivação simples e poderosa: trabalhar com dignidade, garantir o sustento e não ultrapassar limites. O que sentia por Henrique era carinho genuíno, mas misturado a um medo constante de ser mal interpretada, de perder o emprego, de ser colocada em um lugar que não escolheu. A cidade seguia seu ritmo. Janeiro trouxe calor intenso, ruas cheias, crianças brincando na praia, vendedores ambulantes oferecendo água de cocô e mate gelado. Dentro do apartamento, o ambiente começava a mudar sutilmente. Brinquedos deixavam de ser apenas decoração cara e passavam a ser usados. Risadas surgiam em horários improváveis. Augusto, mesmo sem perceber, começava a flexibilizar regras que sempre considerou imutáveis. Em uma madrugada abafada, ele ficou acordado observando Henrique dormir. Pela primeira vez, permitiu que lágrimas escorressem sem vergonha. Reconheceu, ali, sua maior fragilidade. Precisava aprender a amar de um jeito que nunca lhe ensinaram. E Clara, com sua presença silenciosa, parecia ser a chave e o risco ao mesmo tempo. Nada ainda estava decidido. Nenhuma promessa feita. Nenhuma palavra dita. Mas a casa já não era a mesma. E Augusto sabia, no fundo, que aquela virada de ano havia iniciado algo que não poderia ser ignorado, mesmo que ele tentasse. Fevereiro chegou trazendo um calor ainda mais pesado para o Rio de Janeiro, como se o verão tivesse decidido se instalar de vez dentro daquele apartamento de frente para o mar. As cortinas claras permaneciam abertas quase o dia inteiro, deixando a luz invadir os ambientes amplos, revelando cada detalhe do luxo cuidadosamente planejado. Ainda assim, algo havia mudado. O apartamento já não parecia um cenário impessoal. Havia sons novos, cheiros diferentes e uma sensação constante de movimento, mesmo nos momentos de silêncio. Augusto Valença acordava cada vez mais cedo. Não por obrigação profissional, mas porque o sono começava a se tornar inquieto. Em muitas madrugadas, levantava-se devagar para não fazer barulho e caminhava até o quarto de Henrique apenas para observá-lo dormir. O bebê estava maior, mais atento, com expressões que começavam a ganhar intenção. E quase sempre, ao acordar, buscava com os olhos a mesma figura, Clara. Clara seguia sua rotina com disciplina.
Chegava sempre no mesmo horário, uniforme limpo, cabelo preso com cuidado, carregando na bolsa simples o almoço e uma muda extra de roupa para o bebê, por precaução. Desde a noite da virada, algo nela também havia mudado. Não era arrogância nem ousadia. Era atenção redobrada. Cuidava de cada gesto, de cada palavra, temendo que qualquer passo em falso pudesse custar mais do que o emprego. Augusto observava tudo em silêncio. No escritório, os sócios começaram a notar sua ausência em reuniões longas. Ele passou a delegar decisões que antes fazia questão de controlar pessoalmente. Esse movimento gerou murmúrios, dúvidas e um leve desconforto entre aqueles que sempre o viram como inabalável. Cada vez que escolhia voltar para casa mais cedo, sentia o peso dessa decisão. O custo era claro, sua imagem de homem incansável começava a se desgastar. Ainda assim, algo mais forte o puxava de volta. Em casa, Clara havia criado pequenas rotinas para Henrique. Canções antigas que aprenderá com a avó, brinquedos simples colocados estrategicamente no tapete da sala, horários fixos para alimentação e descanso. Nada disso era extraordinário. O extraordinário estava na forma como o bebê reagia. Henrique demonstrava segurança, curiosidade e uma alegria tranquila que Augusto nunca havia visto antes. Certa tarde, enquanto o calor fazia o ar parecer parado, Augusto chegou mais cedo e encontrou Clara sentada no chão da sala, com Henrique apoiado em seu colo, batendo palmas descoordenadas ao som de uma música suave que vinha do rádio da cozinha. O som era antigo, daqueles que ainda tocavam nas rádios, melodias que pareciam carregar memórias de outras épocas. Augusto ficou parado à distância, observando. O riso de Henrique ecoou pelo espaço amplo, quebrando um silêncio que sempre reinará ali. Pela primeira vez, Augusto sentiu algo próximo de inveja, não da atenção de Clara, mas da naturalidade com que ela oferecia o que ele nunca soube dar. O conflito interno crescia a cada dia. Parte dele queria manter tudo exatamente como estava, fingindo que aquele vínculo era apenas funcional. Outra parte, mais profunda e assustadora, desejava investir naquela relação, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. O medo do julgamento social surgia como um obstáculo constante. Sabia que o mundo em que circulava não perdoava desvios de padrão, principalmente quando envolviam diferenças sociais tão marcantes. Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Em casa, no pequeno apartamento onde morava, as vizinhas começaram a comentar sobre seu trabalho. Algumas insinuavam sorte, outras desconfiavam de suas intenções. Ela ouvia, engolia seco e seguia em frente. Sua motivação permanecia clara: cuidar de Henrique e manter sua dignidade intacta. Qualquer sentimento além disso era cuidadosamente empurrado para um canto escondido do coração. Um dos primeiros obstáculos reais surgiu quando uma antiga cuidadora, afastada meses antes, tentou retornar ao cargo. Veio indicada por pessoas influentes, com currículos impecáveis e referências importantes. Para Augusto, parecia uma solução prática. Alguém experiente, sem envolvimento emocional, que poderia assumir o cuidado de Henrique e recolocar as coisas em ordem. Ele quase aceitou. Antes de tomar a decisão, resolveu observar um pouco mais. Nos dias em que a cuidadora esteve presente para a adaptação, Henrique se mostrou inquieto. Chorava com facilidade, recusava comida e buscava constantemente o colo de Clara. Nada disso era coincidência. Tudo havia sido preparado pela própria história que se construía silenciosamente desde a virada do ano. Augusto sentiu o peso da escolha. Optar pela cuidadora significaria manter a ordem social, mas custaria a tranquilidade do filho. Manter Clara significaria enfrentar comentários, julgamentos e seus próprios sentimentos. Ao final da semana, decidiu dispensar a cuidadora, alegando incompatibilidade com a rotina da casa. A consequência veio rápida. Comentários começaram a circular nos corredores corporativos, e olhares curiosos passaram a segui-lo em eventos sociais. Clara soube da decisão de forma indireta. Não comemorou. Sentiu um misto de alívio e medo. A proximidade com Henrique se aprofundava, mas junto vinha a responsabilidade de ocupar um espaço que não era oficialmente seu. Cada sorriso do bebê era também um lembrete do risco que corria. O carnaval chegou, trazendo música alta, blocos nas ruas e uma energia vibrante que contrastava com a introspecção dentro do apartamento. Do terraço, era possível ouvir os tambores ecoando à distância. Augusto decidiu não viajar naquele ano. Pela primeira vez em muito tempo. Recusou convites e permaneceu no Rio.
Esse foi outro custo visível de suas escolhas. Amigos estranharam, parceiros questionaram. Em uma manhã abafada, Clara levou Henrique até a varanda para sentir o vento. O bebê balbuciava palavras soltas, experimentando sons novos. Augusto se aproximou, sentando-se no chão ao lado deles, algo impensável meses antes. Tentou interagir, repetindo os sons do filho, arrancando risadas tímidas. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Augusto se permitiu estar ali, sem celular, sem pressa. Sentiu uma paz estranha e, ao mesmo tempo, um medo profundo de se apegar demais. A regra daquele universo permanecia clara, nada ali era garantido, e sentimentos tinham consequências. Com o passar das semanas, o ambiente da casa continuou mudando. O apartamento ganhou plantas, escolhidas por Clara, com a autorização silenciosa de Augusto. O cheiro de produtos de limpeza fortes deu lugar ao aroma de café fresco pela manhã. A frieza deu espaço a uma convivência mais humana. Augusto começou a investir em algo novo. Não apenas no conforto material, mas na formação de Clara. Sugeriu cursos, ofereceu horários flexíveis, apresentou possibilidades. Não era um gesto impulsivo. Desde o início, ele vinha observando sua dedicação, sua curiosidade e sua vontade de aprender. Essa decisão trouxe outro obstáculo. Clara resistiu. Temia parecer interesseira, temia aceitar demais. As conversas entre eles tornaram-se mais longas, ainda que contidas. Falavam sobre o cotidiano, sobre o crescimento de Henrique, sobre o calor excessivo do verão carioca. Nunca falavam diretamente sobre sentimentos. Ainda não. Mas tudo que não era dito se acumulava no ar, pesado como o clima da cidade. Em uma noite silenciosa, Augusto ficou sozinho na sala após todos dormirem. Olhou ao redor e percebeu que, pela primeira vez, aquela casa parecia viva. Reconheceu sua vulnerabilidade com clareza dolorosa. Ele queria aquilo. Queria aquela sensação de lar. Mas sabia que, para conquistá-la, teria que pagar um preço alto, abrir mão do controle absoluto e enfrentar o mundo com uma verdade que nunca ousara assumir. Clara, deitada em seu quarto simples dentro do apartamento, olhava para o teto sem conseguir dormir. Pensava em Henrique, em Augusto e em si mesma. Sabia que estava no centro de algo maior do que imaginara quando aceitou aquele emprego. E mesmo com medo, sentia, no fundo, que aquela escolha, feita pelo bebê naquela virada de ano, continuava a ecoar, transformando lentamente a vida de todos. Março chegou trazendo mudanças sutis que só quem observa com atenção consegue perceber. O calor ainda dominava o Rio de Janeiro, mas já havia manhãs em que a brisa do mar parecia mais fresca, anunciando que o verão começava, lentamente, a perder força. Dentro do apartamento de Augusto Valença, essas mudanças eram ainda mais visíveis. A rotina estava mais organizada, porém carregada de tensões silenciosas que ninguém verbalizava. Augusto passava mais tempo em casa do que nunca. Não porque tivesse decidido abandonar o trabalho, mas porque começava a perceber que sua presença fazia diferença real na vida do filho. Henrique já não era apenas um bebê que dormia a maior parte do dia. Engatinhava com curiosidade, explorava os cantos da sala, batia brinquedos no chão e soltava sons cada vez mais parecidos com palavras. E sempre, invariavelmente, buscava Clara com o olhar antes de qualquer outra pessoa. Essa preferência começava a incomodar Augusto de uma forma nova. Não era ciúme infantil nem orgulho ferido. Era a constatação dolorosa de que ele próprio havia delegado algo essencial sem perceber. Criar vínculos exigia tempo, paciência e entrega, coisas que ele sempre substituíra por eficiência e resultados. Esse reconhecimento gerava um conflito interno profundo. Ele queria ser o centro da vida do filho, mas sabia que não tinha construído esse lugar sozinho. Clara sentia o peso dessa mudança. O vínculo com Henrique se fortalecia a cada dia, e junto vinha uma responsabilidade que ia além de suas funções formais. Ela acordava pensando se estava fazendo tudo certo, se não estava ultrapassando limites invisíveis. Mesmo assim, não conseguia negar o carinho que sentia. Henrique não era apenas uma criança sob seus cuidados. Tornará-se parte do seu cotidiano emocional. As manhãs começavam cedo. Clara preparava o café, organizava a cozinha impecável, e, em seguida, dedicava-se inteiramente ao bebê. Augusto, quando não precisava sair cedo, sentava-se à mesa fingindo ler notícias no tablet, mas observando cada detalhe. O jeito como Clara incentivava Henrique a segurar a colher,
como ria quando ele derrubava tudo no chão, como nunca demonstrava impaciência. Esses gestos haviam sido preparados desde o início, em pequenas cenas de cuidado que agora ganhavam um peso maior. No ambiente corporativo, as consequências das escolhas de Augusto se tornavam mais evidentes. Um dos sócios mais antigos questionou sua ausência em uma reunião importante. Outro sugeriu, de maneira velada, que ele parecia distraído. Augusto ouviu tudo em silêncio. Cada crítica era um obstáculo direto ao seu objetivo de manter o império funcionando sem abalar a vida pessoal. Ele precisava provar, mais uma vez, que ainda era capaz de liderar com firmeza. Para compensar, passou a trabalhar de casa em alguns dias, transformando um dos quartos em escritório. Esse movimento aproximou ainda mais os mundos que ele sempre manteve separados. Durante chamadas importantes, ouvia risadas de Henrique ao fundo. Em alguns momentos, isso o irritava. Em outros, trazia uma sensação estranha de conforto. Clara percebeu a tensão crescente. Evitava interromper, mantinha Henrique ocupado longe do escritório, mas nem sempre era possível controlar tudo. Em um desses dias, Henrique engatinhou até a porta aberta e entrou no escritório, chamando por ela com sons ainda imprecisos. Augusto, em plena videoconferência, congelou por um segundo. O constrangimento foi imediato. Ele encerrou a chamada mais cedo do que gostaria. A decisão teve custo claro, perdeu uma oportunidade importante de negociação. Quando o silêncio voltou ao escritório, Augusto respirou fundo, sentindo a frustração subir. Olhou para Henrique e depois para Clara, que se desculpava em voz baixa, visivelmente constrangida. Nesse momento, algo diferente aconteceu. Em vez de reagir com frieza, Augusto se ajoelhou, pegou o filho no colo e sentiu o peso real daquela escolha. Estava pagando o preço de misturar mundos, mas também colhendo algo que nunca teve. Pediu a Clara que não se desculpasse. A consequência foi um alívio silencioso entre os dois, mas também a consciência de que aquela convivência exigiria ajustes constantes. O mês avançava, e com ele surgiam novos comentários externos. Uma conhecida de Augusto apareceu sem avisar em uma tarde, trazendo presentes caros para Henrique. Observou atentamente a interação entre Clara e o bebê, fez perguntas sutis, comentou sobre a dedicação exagerada. Nada era dito diretamente, mas tudo estava implícito. Clara sentiu o desconforto na pele. Augusto percebeu o julgamento nos olhares. Depois da visita, o clima ficou pesado. Clara passou o restante do dia mais quieta, cumprindo suas tarefas com precisão quase mecânica. Augusto sentiu o impacto daquilo como uma falha sua. Prometera a si mesmo proteger o filho, mas agora precisava proteger também o ambiente emocional que vinha se formando. Naquela noite, pela primeira vez, Augusto chamou Clara para conversar na sala. Não foi uma conversa longa nem direta demais. Falou sobre limites, sobre comentários externos, sobre a importância do bem-estar de Henrique. Clara ouviu tudo com atenção, respondendo com respeito, mas deixando claro que seu foco sempre foi o cuidado com a criança. Sua motivação permanecia firme, e essa firmeza começou a impressionar Augusto ainda mais. Com o passar dos dias, um novo obstáculo surgiu. Henrique começou a dar sinais de uma pequena regressão no sono, acordando várias vezes à noite. Augusto tentava intervir, mas o bebê só se acalmava com Clara. As madrugadas se tornaram cansativas para todos. Augusto passou a dormir pouco, chegando exausto às reuniões. Cada noite mal dormida era o custo invisível de suas escolhas. Em uma dessas madrugadas, Augusto ficou sentado na poltrona do quarto, observando Clara embalar Henrique com paciência infinita. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca do abajur, criando sombras suaves nas paredes. O cheiro de talco infantil misturava-se ao aroma do café que ele havia feito para se manter acordado. Ali, sem palavras, Augusto se permitiu sentir algo que sempre evitou: gratidão profunda. Não apenas pelo cuidado com o filho, mas pela presença constante que transformava aquela casa. Reconheceu sua vulnerabilidade com clareza. Ele precisava de ajuda. Precisava admitir isso. Essa percepção o levou a uma decisão importante. No dia seguinte, conversou com seu advogado e com o departamento administrativo da empresa. Ajustou contratos, garantiu formalmente a estabilidade de Clara no trabalho e criou condições para que ela tivesse mais segurança. Tudo isso havia sido preparado desde o início, com observações cuidadosas e decisões graduais. Quando comunicou Clara sobre essas mudanças,
ela ficou surpresa e desconfiada. O gesto parecia grande demais. Houve resistência. Clara temia que aquilo criasse expectativas que não poderia atender. Augusto foi claro. Disse que não era caridade nem impulso. Era reconhecimento. A consequência foi um fortalecimento do vínculo profissional e emocional, mas também um novo peso sobre ambos. Nada mais ali era simples. Cada gesto carregava significado. O mês de março se aproximava do fim. As tardes ficavam um pouco mais amenas, e o som da cidade parecia menos intenso. O apartamento já não era apenas um espaço de luxo. Tornara-se um lugar de convivência real, com conflitos, ajustes e pequenos momentos de alegria. Augusto, sentado sozinho na varanda ao entardecer, observava o sol se pôr atrás dos prédios. Pensava no caminho que vinha trilhando, nos custos pagos e nos que ainda viriam. Sabia que o sucesso que buscava agora não era medido em cifras, mas em equilíbrio emocional, algo que jamais aprenderá a conquistar. Dentro do apartamento, Clara brincava com Henrique no tapete da sala. O riso do bebê ecoava suave, preenchendo o espaço. Aquele som, simples e verdadeiro, parecia justificar cada escolha difícil feita até ali. Nada estava resolvido. Nenhuma decisão final havia sido tomada. Mas a história avançava, construída dia após dia, sustentada por esforço visível, sacrifícios reais e uma transformação lenta, profunda e irreversível. Abril começou trazendo uma mudança perceptível no ritmo da cidade. As chuvas rápidas surgiam no fim das tardes, refrescando o calor insistente e deixando o ar mais limpo. O Rio de Janeiro parecia respirar diferente, e dentro do apartamento de Augusto Valença essa mudança também se refletia. A rotina já não era improvisada como nos primeiros meses após a virada do ano. Havia uma tentativa clara de equilíbrio, ainda que frágil, entre trabalho, paternidade e sentimentos que insistiam em ganhar espaço. Augusto passou a estabelecer horários mais definidos. Acordava cedo, acompanhava a parte da manhã de Henrique e seguia para o escritório ou para o quarto adaptado como home office. Essa organização não veio sem esforço. Exigiu que ele abrisse mão de compromissos sociais, jantares estratégicos e viagens rápidas que sempre considerou essenciais. Cada renúncia tinha um peso, mas também um propósito claro: estar presente. Henrique mostrava avanços evidentes. Já tentava se levantar apoiado nos móveis, explorava a casa com determinação e reagia com entusiasmo a qualquer estímulo novo. Seus sons se tornavam mais definidos, e embora ainda misturasse palavras, era evidente sua preferência por Clara. Quando ela se afastava por alguns minutos, ele reclamava. Quando voltava, sorria com alívio. Clara vivia um conflito constante. Por um lado, sentia orgulho do desenvolvimento de Henrique e da confiança que ele depositava nela. Por outro, temia o apego excessivo. Em seus pensamentos, repetia que aquilo não poderia durar para sempre. Havia limites sociais claros, mesmo que ninguém os verbalizasse. Ainda assim, seu cuidado permanecia o mesmo, firme, afetuoso e atento. Augusto observava esse vínculo com sentimentos mistos. Já não tentava negar a importância de Clara na vida do filho. O que o inquietava era perceber o quanto ele próprio começava a depender daquela presença. Não apenas para o cuidado de Henrique, mas para o funcionamento emocional da casa. Essa dependência o assustava mais do que qualquer risco financeiro. Um dos primeiros acontecimentos marcantes do mês foi a decisão de Augusto de levar Henrique ao pediatra sem intermediários. Antes, essas tarefas sempre eram delegadas. Dessa vez, insistiu em participar ativamente. Clara o acompanhou, mantendo-se discreta na sala de espera, mas atenta a cada detalhe. O consultório simples contrastava com o universo de luxo ao qual Augusto estava acostumado. O choro de outras crianças, o cheiro de álcool e o som de brinquedos antigos criavam um ambiente que o deixava desconfortável. Durante a consulta, o médico comentou sobre a importância do vínculo emocional na primeira infância. Falou sobre estabilidade, rotina e figuras de referência. Augusto ouviu tudo em silêncio, sentindo cada palavra atingir um ponto sensível. Nada ali era novidade, mas ouvir aquilo de forma direta o obrigou a encarar a realidade sem filtros. Ao sair do consultório, Augusto caminhou lentamente pelo estacionamento, empurrando o carrinho de Henrique. O céu estava nublado, e uma leve garoa começava a cair. Clara caminhava ao lado, protegendo o bebê com cuidado. Nesse momento simples, Augusto percebeu o quanto aquele cenário já fazia parte da sua vida. Não era um evento excepcional.
Era cotidiano. No ambiente corporativo, as consequências de suas escolhas continuavam se acumulando. Um projeto importante foi entregue a outro executivo por decisão do conselho. Não era uma punição explícita, mas um aviso silencioso. Augusto sentiu o impacto. Sempre foi competitivo e orgulhoso de sua posição. Aquela perda feriu seu ego, mas também serviu como alerta. Ele precisava provar que ainda era capaz de sustentar tudo o que vinha construindo. Para compensar, passou a trabalhar com mais foco durante o horário profissional. Reduziu distrações, delegou melhor e exigiu mais objetividade nas reuniões. Essa reorganização trouxe resultados. Aos poucos, recuperou parte da confiança da equipe, mas o custo foi o cansaço físico. As noites mal dormidas, combinadas com a pressão constante, começaram a cobrar seu preço. Clara percebeu o desgaste. Passou a assumir pequenas responsabilidades extras, não por obrigação, mas por cuidado. Preparava refeições leves, organizava horários para que Augusto pudesse descansar um pouco mais. Esses gestos, aparentemente simples, eram carregados de significado. Tudo isso havia sido preparado ao longo dos meses, construído em uma convivência que se tornava cada vez mais íntima, ainda que silenciosa. Um novo obstáculo surgiu quando uma parente distante de Augusto anunciou uma visita prolongada. Mulher de hábitos rígidos, opiniões fortes e olhar atento para qualquer detalhe fora do padrão. Desde o primeiro dia, deixou claro seu desconforto com a proximidade entre Clara e Henrique. Comentava, em tom de falsa preocupação, sobre dependência emocional e limites profissionais. A presença dessa parente transformou o clima da casa. Clara passou a se sentir observada, medida, julgada. Henrique percebeu a tensão e reagiu com irritação e choros mais frequentes. Augusto tentou intermediar, pedindo discrição, mas sabia que aquela situação era insustentável. Depois de alguns dias, tomou uma decisão difícil. Pediu que a parente encurtasse a visita, alegando compromissos profissionais. A conversa foi educada, mas firme. A consequência foi um distanciamento familiar e comentários que certamente circulariam em outros ambientes. Ainda assim, Augusto sentiu alívio imediato ao recuperar a paz dentro de casa. Esse episódio marcou um ponto importante. Pela primeira vez, Augusto escolheu proteger o ambiente emocional da casa acima de laços sociais antigos. O custo foi alto, mas a sensação de coerência trouxe uma satisfação inédita. As chuvas de abril continuavam a cair no fim das tardes. Em uma dessas noites, faltou energia no bairro por algumas horas. O apartamento, acostumado à iluminação perfeita, mergulhou em uma penumbra inesperada. Clara acendeu velas na cozinha, improvisou uma refeição simples e levou Henrique para a sala. Augusto se sentou no chão, encostado no sofá, observando a cena. A luz tremulante desenhava sombras nas paredes, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Henrique brincava com as próprias mãos, rindo das sombras. Clara cantava baixinho, uma canção antiga, quase um sussurro. Naquele momento, Augusto sentiu algo se romper dentro dele. Não foi um gesto grandioso, nem uma declaração. Foi uma aceitação silenciosa. Reconheceu que aquela simplicidade era exatamente o que sempre lhe faltou. Sentiu-se vulnerável, exposto, mas também inteiro. Quando a energia voltou, ninguém se levantou imediatamente. Permaneceram ali por alguns minutos, como se não quisessem quebrar o encanto. Não houve palavras desnecessárias. Tudo já havia sido dito sem voz. Nos dias seguintes, Augusto começou a refletir sobre o futuro de forma mais concreta. Pensava em como garantir estabilidade para Henrique sem criar dependências prejudiciais. Pensava em Clara, em seu crescimento pessoal, em suas próprias escolhas. Começou a planejar investimentos que iam além do financeiro. Educação, tempo, presença. Clara, por sua vez, sentia o peso dessas mudanças. Percebia o olhar de Augusto mais atento, mais cuidadoso. Isso a deixava confusa. Não queria criar expectativas. Sabia que aquela relação, ainda indefinida, caminhava por um terreno delicado. O mês avançava, e com ele vinha uma sensação de amadurecimento coletivo. A casa funcionava melhor. Os conflitos não desapareceram, mas eram enfrentados com mais honestidade. Augusto já não se escondia atrás de compromissos. Clara já não se sentia apenas uma funcionária. Abril se aproximava do fim com dias mais amenos e noites mais longas. Na varanda,
Augusto observava a cidade iluminada após a chuva, sentindo o cheiro de terra molhada misturado ao mar. Pensava em tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Sabia que o caminho à frente ainda traria desafios, julgamentos e decisões difíceis. Mas, pela primeira vez, não sentia vontade de recuar. Dentro do apartamento, Clara colocava Henrique para dormir. O bebê segurava seu dedo com força, como se tivesse medo de soltar. Ela sorriu, com os olhos marejados, consciente de que aquele vínculo, embora cheio de riscos, também era cheio de verdade. A história seguia avançando, construída com escolhas reais, sacrifícios silenciosos e uma transformação que já não podia ser ignorada. Maio chegou trazendo um ar diferente para o Rio de Janeiro. As manhãs já não eram tão abafadas, e o vento que entrava pelas janelas do apartamento de Augusto Valença carregava um frescor novo, quase simbólico. A cidade parecia desacelerar levemente, e dentro daquela casa, as mudanças continuavam acontecendo de forma silenciosa, porém profunda. Augusto sentia o peso dos últimos meses no corpo e na mente. O esforço para manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal começava a cobrar seu preço. Mesmo assim, havia algo que o mantinha firme. Cada sorriso de Henrique, cada avanço pequeno do filho, funcionava como um lembrete diário de que suas escolhas, embora difíceis, estavam construindo algo real. Henrique agora já conseguia ficar de pé por alguns segundos sem apoio. Seus passos ainda eram inseguros, mas cheios de vontade. Ele se arriscava, caía, ria e tentava de novo. Clara acompanhava tudo com atenção constante, pronta para amparar, mas sem impedir que ele experimentasse o próprio limite. Esse cuidado equilibrado era algo que Augusto admirava profundamente, mesmo sem dizer em voz alta. As manhãs haviam se tornado um momento quase sagrado. Augusto fazia questão de participar do café, sentando-se à mesa com Clara e Henrique. O cheiro de pão aquecido, café passado na hora e frutas frescas preenchia o ambiente. Não era apenas uma refeição. Era um ritual que ajudava a criar uma sensação de família, ainda que não declarada. Clara percebia essa mudança com cautela. Sentia-se mais à vontade, mas também mais consciente de cada gesto. Sabia que aquela aproximação não podia ser confundida com liberdade total. Sua motivação seguia clara: proteger Henrique emocionalmente e preservar sua própria integridade. Ainda assim, não podia negar o quanto se sentia valorizada pela forma como Augusto a incluía nas decisões do dia a dia. Um dos acontecimentos mais significativos do mês foi a decisão de Augusto de levar Henrique a um pequeno. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Parque próximo ao prédio. Não era um passeio extravagante, nem planejado com antecedência. Foi uma escolha simples, quase impulsiva. Clara acompanhou, levando uma bolsa com itens básicos, enquanto Augusto empurrava o carrinho pelas calçadas movimentadas. O parque estava cheio de crianças, mães, avós e cuidadores. O som de risadas, conversas e passos sobre a grama criava uma atmosfera acolhedora. Augusto se sentiu deslocado no início. Não estava acostumado a ambientes assim, onde ninguém se impressionava com roupas caras ou sobrenomes importantes. Ali, ele era apenas mais um pai. Henrique observava tudo com curiosidade. Quando foi colocado no chão, segurando as mãos de Clara, tentou caminhar em direção a outras crianças. Caiu, levantou, tentou de novo. Cada tentativa era acompanhada por incentivos suaves de Clara e olhares atentos de Augusto. Quando Henrique conseguiu dar 2 passos firmes sem apoio, Augusto sentiu os olhos marejarem. Não era apenas orgulho. Era a sensação de estar presente em algo que jamais poderia ser repetido. Esse momento simples teve consequências profundas. Augusto percebeu que sua ausência em tantos momentos da própria infância de Henrique não poderia ser compensada com presentes ou dinheiro. Precisava estar ali, fisicamente e emocionalmente. Essa consciência reforçou seu conflito interno, mas também fortaleceu sua determinação. No trabalho, Maio trouxe um desafio importante. Um projeto antigo, que sempre foi motivo de orgulho para Augusto, enfrentava dificuldades. O conselho exigia atenção total, viagens e reuniões frequentes. Esse era o segundo grande obstáculo em seu objetivo de manter o equilíbrio. Ele precisava decidir até onde poderia se dividir sem perder tudo o que vinha construindo. Após noites de reflexão,
Augusto tomou uma decisão estratégica. Reorganizou a liderança do projeto, confiando parte da responsabilidade a um executivo de confiança. Essa escolha não foi bem recebida por todos. Alguns viram como sinal de fraqueza, outros como risco desnecessário. O custo veio rápido, críticas internas e a necessidade de provar que ainda tinha controle da situação. Em casa, Clara percebeu o aumento da tensão. Augusto chegava mais cansado, mais silencioso. Passou a preparar refeições mais leves, sugerir pequenas pausas, criar um ambiente que favorecesse o descanso. Esses gestos não eram parte de sua função formal, mas surgiam de uma preocupação genuína. Uma noite, após colocar Henrique para dormir, Clara encontrou Augusto sentado na sala, olhando fixamente para o nada. Aproximou-se com cuidado e perguntou se ele estava bem. A pergunta, simples e direta, quebrou algo dentro dele. Pela primeira vez, Augusto falou abertamente sobre o cansaço, sobre a pressão constante e sobre o medo de falhar como pai. Esse momento de vulnerabilidade foi um marco silencioso. Clara ouviu sem julgar, sem oferecer soluções prontas. Apenas esteve ali. A consequência foi imediata. Augusto sentiu um alívio que não sentia havia anos. Não resolveu seus problemas, mas dividiu o peso. Com o passar dos dias, o clima entre eles se tornou mais confiante. Ainda havia limites claros, mas a comunicação fluía melhor. Falavam sobre Henrique, sobre rotinas, sobre pequenas dificuldades. Evitavam falar sobre sentimentos mais profundos, mas eles estavam presentes em cada troca de olhar. Outro acontecimento relevante surgiu quando Augusto decidiu investir formalmente na educação de Clara. Não como um favor, mas como um projeto estruturado. Ofereceu apoio para que ela concluísse estudos que havia interrompido no passado. A proposta veio acompanhada de explicações claras, evitando qualquer interpretação equivocada. Clara reagiu com surpresa e resistência inicial. Tinha medo de aceitar algo que pudesse ser usado contra ela no futuro. Depois de refletir e conversar, aceitou, impondo suas próprias condições. Queria que tudo fosse transparente, documentado e sem expectativas ocultas. Augusto respeitou cada ponto. Esse acordo fortaleceu a confiança entre eles. O mês de maio avançava, trazendo noites mais frias e dias mais curtos. O apartamento ganhou cobertores leves no sofá, e Henrique passou a dormir melhor, acordando menos durante a madrugada. Augusto aproveitava essas noites mais tranquilas para organizar pensamentos e planejar o futuro com mais clareza. Uma das subtramas que se desenvolvia era a tentativa de Augusto de se reconectar com hábitos simples. Começou a cozinhar aos domingos, algo impensável antes. As primeiras tentativas foram desastrosas, mas arrancaram risadas sinceras de Clara. Essas pequenas falhas humanas ajudavam a diminuir a distância entre eles. Cada vitória, no entanto, vinha acompanhada de sacrifícios. Augusto sentia o afastamento gradual de antigos círculos sociais. Convites deixavam de chegar, telefonemas diminuíam. Ele sentia a perda, mas não recuava. O custo emocional era alto, mas a recompensa se tornava mais visível a cada dia dentro de casa. Henrique continuava avançando. Suas primeiras palavras mais claras surgiam aos poucos, misturadas e imperfeitas. Sempre acompanhadas de aplausos, sorrisos e incentivo. A casa estava mais barulhenta, mais viva. Augusto percebia que aquele som era agora parte essencial da sua felicidade. No final de maio, em uma tarde fria e ensolarada, Augusto observava Henrique brincar no tapete da sala enquanto Clara organizava a casa. Sentiu uma paz estranha, quase desconfortável de tão nova. Sabia que ainda havia desafios pela frente, julgamentos externos e decisões difíceis. Mas também sabia que estava, finalmente, construindo algo que fazia sentido. Clara, ao olhar para aquela cena, sentiu um misto de gratidão e receio. A vida havia tomado um rumo inesperado, cheio de responsabilidades e emoções complexas. Mesmo assim, havia ali uma verdade que não podia mais ignorar. O mês se encerrava com essa sensação de crescimento gradual. Nada estava resolvido, mas tudo estava em movimento. A história seguia avançando, sustentada por esforço contínuo, escolhas conscientes e um vínculo que se fortalecia a cada dia. Junho chegou trazendo noites mais frias e um céu que começava a escurecer mais cedo. O Rio de Janeiro ganhava um ritmo diferente, menos acelerado, e Augusto Valença sentia que essa mudança externa acompanhava algo que acontecia dentro dele.
A rotina construída nos últimos meses começava a se solidificar, mas com ela surgiam novos desafios, mais complexos e menos fáceis de contornar. Henrique estava em uma fase intensa de descobertas. Seus passos ainda eram curtos e inseguros, mas a vontade de andar sozinho já se impunha. Ele se apoiava nos móveis, soltava as mãos por segundos preciosos e comemorava cada avanço com risadas altas. Clara permanecia sempre por perto, com o corpo atento e os olhos cuidadosos, mas já não o segurava a todo instante. Aprenderá que crescer também significava permitir pequenas quedas. Augusto observava essa fase com uma mistura de orgulho e ansiedade. Via no filho um reflexo da própria trajetória recente. Henrique tentava, errava, insistia. E ele, pela primeira vez, fazia o mesmo em relação à vida pessoal. Ainda assim, o medo de perder o controle seguia presente. Era um sentimento silencioso, que aparecia principalmente à noite, quando a casa ficava quieta demais para ser ignorada. O frio trazia mudanças simples no apartamento. Cobertores surgiram nos sofás, as janelas permaneciam fechadas por mais tempo e o cheiro de café quente passou a dominar as manhãs. Clara se adaptava a tudo com naturalidade, organizando horários, ajustando roupas do bebê, mantendo o equilíbrio entre cuidado e autonomia. Um dos acontecimentos mais marcantes do mês foi a festa junina organizada no prédio. Não era algo grandioso, mas reunia moradores de diferentes idades em um espaço comum. Augusto normalmente evitaria esse tipo de evento, mas desta vez decidiu participar. Não por obrigação social, mas porque sentia que precisava se expor a um ambiente que não pudesse controlar completamente. Clara ajudou a escolher uma roupa simples para Henrique, com cores suaves e confortáveis. Nada de exageros. Quando desceram juntos, Augusto sentiu o peso dos olhares curiosos. Alguns moradores o reconheciam, outros apenas observavam com interesse aquela formação inesperada. Ele respirou fundo e seguiu em frente. A música típica tocava baixo, o cheiro de milho cozido e canjica preenchia o espaço, e crianças corriam de um lado para o outro. Henrique observava tudo com fascínio. Ao ser colocado no chão, tentou caminhar em direção a uma bandeirinha colorida, tropeçou e caiu. Antes que Clara se movesse, Augusto se abaixou rapidamente e o amparou. Esse gesto simples foi notado. Não como espetáculo, mas como presença real. Augusto sentiu algo se reorganizar dentro dele. Pela primeira vez, não se importou com julgamentos nem com comentários. Importava apenas estar ali. No trabalho, junho trouxe uma pressão inesperada. Um investidor importante exigiu uma reunião presencial urgente, colocando em xeque decisões recentes de Augusto. Era uma situação delicada, que exigia postura firme e disponibilidade total. Esse se tornou mais um obstáculo direto ao seu objetivo de manter equilíbrio. Ele sabia que precisaria viajar por alguns dias. A decisão não foi fácil. Sentou-se com Clara para organizar a rotina durante sua ausência. Falou sobre horários, compromissos e cuidados com Henrique. A conversa foi objetiva, mas carregada de algo mais. Clara ouviu tudo com atenção, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Não era apenas uma tarefa profissional. Era a continuidade de algo que ambos estavam construindo. Durante os dias fora, Augusto sentiu a distância de forma intensa. O hotel silencioso, as refeições solitárias e as reuniões intermináveis o deixavam exausto. Em chamadas rápidas por vídeo, via Henrique sorrir ao reconhecer sua imagem na tela, mas logo buscava Clara com o olhar. Esse detalhe, pequeno e constante, tocava Augusto de forma profunda. A reunião com o investidor foi tensa. Questionamentos diretos, cobranças duras e desconfiança velada. Augusto manteve a postura, apresentou dados, explicou estratégias. Saiu da sala cansado, mas com a sensação de ter sustentado sua posição. O custo, porém, foi alto. Voltou ao Rio com uma exaustão que não era apenas física. Ao retornar, encontrou a casa em ordem, mas sentiu algo diferente. Henrique parecia mais independente, mais confiante. Clara relatou os avanços, os pequenos desafios, as noites difíceis. Augusto ouviu tudo com atenção, percebendo que perderá momentos importantes. Esse reconhecimento doeu, mas também reforçou sua decisão de reorganizar ainda mais a vida. Clara também sentia os efeitos dessa dinâmica. O vínculo com Henrique se aprofundava, mas ela permanecia vigilante. Não queria substituir ninguém, não queria ocupar um lugar que não lhe pertencia oficialmente. Ainda assim,
era impossível ignorar o papel que exercia no desenvolvimento emocional do bebê. Um novo obstáculo surgiu quando uma proposta externa apareceu para Clara. Um trabalho em outro bairro, com salário maior e carga horária menor. A notícia chegou de forma inesperada e mexeu profundamente com ela. Era uma oportunidade real de crescimento pessoal e financeiro. Ao mesmo tempo, significava se afastar de Henrique e daquela rotina construída com tanto cuidado. Clara passou dias refletindo em silêncio. Pesava prós e contras, lembrava das dificuldades enfrentadas antes daquele emprego, pensava no futuro. A coincidência daquela proposta naquele momento parecia cruel, mas era realista. O mercado não esperava por sentimentos. Augusto percebeu a mudança de comportamento. Clara estava mais quieta, mais distante. Quando finalmente soube da proposta, sentiu um aperto no peito que tentou disfarçar. Não reagiu impulsivamente. Pediu tempo para pensar e deixou claro que qualquer decisão seria respeitada. Essa postura custou caro emocionalmente. Augusto passou noites sem dormir, imaginando a casa sem aquela presença constante. Reconheceu, com desconforto, o quanto se apoiara nela. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que seus sentimentos iam além da gratidão. Depois de alguns dias, chamou Clara para conversar. Falou sobre Henrique, sobre o vínculo construído, sobre a importância da estabilidade naquele momento do desenvolvimento do filho. Não pediu que ela ficasse. Apresentou fatos, possibilidades e mostrou disposição em ajustar condições para que ela pudesse crescer ali. Clara ouviu tudo com atenção, emocionada. A proposta externa representava segurança imediata. A permanência ali representava algo mais complexo, cheio de riscos, mas também de significado. A decisão não foi fácil. Quando finalmente respondeu, deixou claro que ficaria, mas não por dependência. Ficaria porque acreditava no projeto que estavam construindo juntos, desde que houvesse clareza e respeito. A consequência dessa escolha foi profunda. A confiança entre eles se fortaleceu, mas também trouxe um peso maior de responsabilidade. Nada mais ali era provisório. As decisões ganhavam um caráter de longo prazo. Com o avançar de junho, as noites se tornaram mais frias. Em uma delas, Henrique teve uma febre leve, nada grave, mas suficiente para gerar preocupação. Augusto ficou acordado a noite inteira, revezando-se com Clara nos cuidados. O quarto iluminado pela luz suave do abajur, o cheiro de remédio infantil e o som da respiração do bebê criaram um ambiente íntimo e silencioso. Durante essa noite, Augusto se permitiu chorar em silêncio. Não por medo, mas por cansaço e emoção acumulada. Clara percebeu, mas respeitou o momento. Essa vulnerabilidade compartilhada fortaleceu algo que não precisava de palavras. Quando Henrique melhorou, a casa voltou à rotina, mas algo havia se consolidado. Augusto sentia-se mais humano, menos blindado. Clara sentia-se mais segura, embora consciente dos limites. Junho se encaminhava para o fim com dias curtos e noites longas. O apartamento parecia mais aquecido, não apenas pela estação, mas pela convivência mais madura. As subtramas se entrelaçavam de forma natural. Trabalho, paternidade, escolhas pessoais e sentimentos avançavam juntos, sem atalhos. Augusto sabia que ainda enfrentaria julgamentos, desafios e perdas. Mas também sabia que estava construindo algo sólido, passo a passo, com esforço visível e sacrifícios reais. Não havia atalhos. Não havia garantias. Havia apenas a decisão diária de permanecer. Clara, ao colocar Henrique para dormir naquela última noite de junho, sentiu uma mistura de cansaço e satisfação. A vida havia mudado de forma inesperada, mas havia ali uma verdade que sustentava tudo. A história seguia avançando, firme, silenciosa e profundamente transformadora. Julho começou com um céu limpo e um frio mais seco, daqueles que clareiam as manhãs e deixam as noites silenciosas. Augusto Valença passou a perceber como o tempo parecia avançar de forma diferente desde que Henrique se tornará o centro de tudo. Os dias já não eram medidos apenas por reuniões ou compromissos empresariais, mas pelos horários de mamadeiras, cochilos e pequenas conquistas do filho. Henrique agora caminhava com mais firmeza. Ainda tropeçava, ainda caía, mas levantava rápido, com uma determinação que surpreendia. Seus olhos curiosos acompanhavam cada movimento de Clara pela casa, e sua presença constante parecia dar sentido ao espaço. O apartamento, antes impecável e quase impessoal, ganhará marcas de vida.
Brinquedos espalhados, livros infantis sobre a mesa de centro, fotos recentes em porta-retratos discretos. Clara se adaptara completamente à nova rotina. Já não se sentia apenas alguém que cumpria uma função. Havia uma responsabilidade emocional que ela carregava com cuidado, sempre atenta para não ultrapassar limites invisíveis. Mesmo assim, era impossível negar que Henrique a procurava nos momentos de cansaço, que se acalmava com sua voz e que dormia melhor quando ela estava por perto. Augusto observava tudo com atenção silenciosa. A cada gesto de Henrique em direção a Clara, algo dentro dele se apertava e se aquietava ao mesmo tempo. Não era ciúme, mas uma consciência clara de que aquele vínculo era real e profundo. Em vez de lutar contra isso, começou a aceitar como parte da vida do filho e, de alguma forma, da sua própria. No trabalho, Júlio trouxe uma reviravolta importante. Uma decisão estratégica tomada meses antes começou a gerar resultados expressivos. A empresa ganhou destaque em um setor competitivo, atraindo a atenção da imprensa especializada. Convites para entrevistas surgiram, e Augusto se viu novamente exposto à curiosidade pública. Essa visibilidade reacendeu um medo antigo. Não queria que sua vida pessoal se tornasse assunto. Henrique precisava de proteção, e Clara, de respeito. Por isso, recusou a maioria dos convites, mantendo apenas compromissos indispensáveis. Essa escolha causou estranhamento em alguns círculos empresariais, mas Augusto não recuou. Uma tarde, ao chegar mais cedo em casa, encontrou Clara sentada no chão da sala, ajudando Henrique a encaixar peças coloridas. O riso do menino ecoava pelo ambiente, espontâneo e contagiante. Augusto ficou parado por alguns segundos, observando a cena como se fosse algo raro demais para ser interrompido. Esse momento simples despertou nele uma reflexão profunda. Percebeu que estava assistindo à construção de uma memória que acompanharia Henrique por toda a vida. Não importava o nome que Clara ocupasse oficialmente. Importava a presença, o cuidado e o afeto. A relação entre Augusto e Clara tornará-se mais sólida, embora ainda contida. Havia conversas longas ao final do dia, trocas de olhares carregadas de significado e um respeito mútuo que se aprofundava. Nenhum dos dois falava abertamente sobre sentimentos mais intensos, mas ambos sabiam que algo havia mudado. Um acontecimento inesperado marcou o meio do mês. Uma antiga conhecida de Augusto apareceu repentinamente. Helena fora alguém importante em seu passado, ligada a um período anterior à paternidade, à responsabilidade e à dor. Ela surgiu com um sorriso confiante e palavras medidas, dizendo que estava de passagem pela cidade e gostaria de revê-lo. O reencontro foi desconfortável. Helena percebeu rapidamente que a vida de Augusto era outra. Notou a presença de brinquedos, a rotina adaptada e, principalmente, a forma como ele falava de Henrique. Tentou se mostrar interessada, mas havia algo artificial em sua postura. Clara percebeu a presença de Helena de imediato. Não por ciúme explícito, mas por instinto. Sentiu-se deslocada, como se um mundo antigo estivesse tentando se sobrepor ao novo equilíbrio construído com tanto cuidado. Manteve a postura profissional, mas seu silêncio dizia muito. Após a visita, Augusto refletiu longamente. O passado já não exercia o mesmo poder. Aquela vida anterior, marcada por relações superficiais e prioridades confusas, parecia distante. O reencontro serviu apenas para confirmar que não havia mais espaço para aquilo. Naquela noite, Augusto conversou com Clara de forma mais aberta. Não entrou em detalhes desnecessários, mas falou sobre escolhas, sobre a necessidade de seguir em frente sem sombras. Clara ouviu com atenção, sentindo um alívio silencioso. Não precisava de promessas, apenas de clareza. Henrique atravessava uma fase de maior sensibilidade. Chorava mais ao acordar, demonstrava insegurança em ambientes novos e buscava contato físico com mais frequência. O pediatra explicou que era uma etapa comum, ligada ao desenvolvimento emocional. Ainda assim, exigia paciência e presença constante. Augusto reorganizou novamente sua agenda. Cancelou viagens, reduziu compromissos noturnos e passou a participar mais ativamente da rotina do filho. Esse envolvimento trouxe desafios. Nem sempre sabia como agir, nem sempre acertava. Mas estava disposto a aprender. Clara auxiliava com cuidado, sem assumir uma posição de controle. Oferecia orientações quando necessário, respeitava as decisões de Augusto e mantinha um equilíbrio delicado entre proximidade e limite. Essa postura fortalecia a confiança entre eles.
Um domingo de julho marcou um ponto importante. Resolveram levar Henrique ao parque pela primeira vez desde que começara a andar com mais firmeza. O sol fraco iluminava as árvores, e o ar frio era amenizado por casacos leves. Henrique explorava o espaço com olhos atentos, caminhando em direção às folhas secas, observando crianças maiores correrem. Augusto segurava sua mão com cuidado, enquanto Clara observava de perto, pronta para intervir se necessário. A cena era simples, mas carregada de significado. Pessoas passavam, olhavam, sorriam. Para muitos, eram apenas 3 figuras em um parque. Para eles, era um momento de afirmação silenciosa. Ao voltarem para casa, Henrique dormiu profundamente. O cansaço saudável da descoberta o envolveu por horas. Augusto e Clara aproveitaram um silêncio raro para conversar. Falaram sobre futuro, sobre educação, sobre valores. Não como planos rígidos, mas como possibilidades. Essas conversas revelaram afinidades inesperadas. Ambos valorizavam simplicidade, honestidade e estabilidade emocional. Ambos tinham passado por perdas que os ensinaram a ser mais cuidadosos com escolhas. Essa conexão intelectual e emocional criava uma base sólida, ainda que não declarada. Julho também trouxe desafios internos para Clara. A decisão de permanecer naquele trabalho começava a se mostrar mais complexa. Embora se sentisse realizada emocionalmente, questionava-se sobre independência e identidade. Não queria ser definida apenas pela relação com Henrique ou pela proximidade com Augusto. Augusto percebeu essa inquietação. Em vez de ignorá-la, abriu espaço para diálogo. Incentivou Clara a investir em cursos, em projetos pessoais, deixando claro que valorizava sua autonomia. Esse gesto reforçou o respeito que já existia entre eles. O mês avançava com dias frios e noites tranquilas. A casa se tornará um espaço de aprendizado constante. Cada dificuldade enfrentada era acompanhada de pequenas vitórias. Cada incerteza, de conversas honestas. Augusto sentia-se diferente. Mais consciente, menos impulsivo. A paternidade não o tornará mais fraco, como temera, mas mais inteiro. Clara sentia-se parte de algo maior, sem perder a própria essência. Henrique crescia cercado por cuidado, estabilidade e afeto. Quando Júlio se aproximou do fim, Augusto percebeu que não buscava mais respostas imediatas. Aprenderá a valorizar o processo, o cotidiano, as pequenas escolhas que constroem uma vida. Não havia garantias, mas havia compromisso. Naquela última noite do mês, ao observar Henrique dormir, Augusto sentiu uma gratidão profunda. Pela oportunidade de recomeçar, pela presença constante de Clara e pela chance de construir algo verdadeiro, longe de aparências. O silêncio do quarto era confortável. Não havia pressa. Apenas continuidade. Agosto chegou trazendo um calor tímido que começava a suavizar o inverno carioca. As manhãs ganhavam um brilho diferente, e a luz entrava mais cedo pelas janelas do apartamento de Augusto Valença. Ele passou a notar essas mudanças com mais atenção do que antes. Pequenos detalhes do dia a dia agora tinham peso, quase como sinais de que algo dentro dele também estava se reorganizando. Henrique acordava cada vez mais disposto. Já formava frases curtas, misturando palavras com gestos, e demonstrava vontades claras. Queria escolher o próprio copo, insistia em comer sozinho e se frustrava quando não era compreendido. Essa fase exigia paciência constante. Augusto, antes acostumado a ter controle absoluto sobre situações complexas, descobria o quanto era desafiador lidar com a imprevisibilidade emocional de uma criança. Clara seguia como ponto de equilíbrio. Não impunha, não contrariava sem explicar, e sempre se colocava à altura de Henrique para conversar com ele, olhando em seus olhos. Augusto observava esse cuidado e aprendia. Começou a repetir alguns gestos, a usar o mesmo tom de voz, a respirar fundo antes de reagir. Esse esforço não passava despercebido. A rotina da casa havia se transformado em algo quase orgânico. Os horários já não eram rígidos, mas funcionais. Havia dias mais cansativos, noites mal dormidas e manhãs silenciosas demais. Ainda assim, tudo parecia caminhar em uma direção mais firme do que nunca. No campo profissional, agosto trouxe um desafio inesperado. Um grande projeto, planejado para ser o destaque do semestre, enfrentou atrasos por questões burocráticas e ajustes externos. Nada fora do comum para alguém da experiência de Augusto, mas, dessa vez, o impacto foi maior.
Ele sentiu a pressão aumentar, não apenas pelo negócio em si, mas pelo tempo que isso poderia exigir. O conflito interno se intensificou. De um lado, a responsabilidade com a empresa, construída ao longo de anos. Do outro, a vida que finalmente começava a fazer sentido fora das salas de reunião. Augusto se pegou acordado de madrugada, pensando em como equilibrar esses dois mundos sem perder nenhum deles. Clara percebeu o cansaço. Notou os olhares distantes, os suspiros longos e a forma como ele demorava mais para adormecer. Em vez de questionar, ofereceu apoio prático. Assumiu pequenas tarefas da rotina de Henrique para aliviar o peso, sem nunca fazer Augusto se sentir ausente ou incapaz. Esse gesto teve um custo emocional para Clara. Havia dias em que se sentia exausta, dividida entre o afeto e a responsabilidade. Mesmo assim, escolhia continuar. Não por obrigação, mas porque acreditava naquele vínculo que se fortalecia lentamente. Um acontecimento importante marcou o meio do mês. Augusto foi convidado a participar de um evento empresarial em São Paulo, com duração de 3 dias. A viagem era estratégica, mas a ideia de se ausentar o incomodava. Depois de muito pensar, decidiu ir, desde que mantivesse contato constante. A despedida foi mais difícil do que imaginava. Henrique demonstrou estranhamento, chorou ao perceber a mala e se recusou a dormir sem o pai na primeira noite. Clara passou horas acalmando, cantando baixinho, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Augusto, do outro lado, sentiu um vazio inesperado no quarto do hotel. O silêncio parecia mais alto do que qualquer barulho. Percebeu que aquela ausência, ainda que breve, reforçava o quanto sua presença já era essencial. Durante a viagem, algo mudou. Em reuniões, ele se mostrava mais direto, menos tolerante com desperdício de tempo. Queria resolver, voltar, estar em casa. Essa postura trouxe resultados rápidos, mas também comentários nos bastidores. Alguns parceiros estranharam essa nova versão mais contida e objetiva. Ao retornar, encontrou um cenário que o emocionou profundamente. Henrique correu em sua direção, tropeçando nos próprios pés, e se agarrou a ele com força. Clara observava a cena com um sorriso discreto, sentindo uma mistura de alívio e pertencimento. Naquela noite, Augusto conversou longamente com Clara. Falou sobre seus medos, sobre o receio de falhar como pai, sobre a insegurança de misturar sentimentos e responsabilidades. Pela primeira vez, expôs sua vulnerabilidade sem reservas. Clara ouviu com atenção, sem interromper, respeitando aquele momento raro. Ela também falou. Compartilhou suas dúvidas, o medo de se perder de si mesma, a dificuldade de lidar com julgamentos silenciosos e com a linha tênue entre cuidado e envolvimento emocional. Foi uma conversa honesta, sem promessas grandiosas, mas carregada de verdade. Essa troca fortaleceu algo essencial. Não era apenas afeto. Era parceria em construção. Henrique sentia essa mudança. Passou a dormir melhor, a rir mais alto, a se mostrar mais confiante. Crianças percebem ambientes seguros, mesmo sem compreender tudo. A casa parecia respirar em outro ritmo. No final de semana seguinte, Augusto tomou uma decisão significativa. Convidou Clara e Henrique para passarem um dia fora da cidade, em uma região serrana próxima. Queria um ambiente mais calmo, longe da rotina urbana, onde pudessem simplesmente estar juntos. A viagem foi simples, mas carregada de significado. Cheiro de terra úmida, o som distante de pássaros e o ar mais fresco criaram uma atmosfera de pausa necessária. Henrique se encantou com tudo, apontando para árvores, tentando tocar folhas, rindo ao sentir o vento no rosto. Augusto caminhava devagar, segurando a mão do filho, enquanto Clara seguia ao lado. Não havia pressa, nem planos rígidos. Apenas presença. Em determinado momento, sentaram-se em um banco de madeira, observando o movimento lento da paisagem. Foi ali que Augusto percebeu algo fundamental. Não precisava de grandes declarações para confirmar seus sentimentos. Eles se manifestavam nos gestos, nas escolhas diárias, na forma como Clara cuidava de Henrique e respeitava seus próprios limites. O retorno trouxe uma nova etapa. Augusto começou a reorganizar a empresa de forma mais estrutural, delegando funções, formando líderes e criando um sistema que não dependesse exclusivamente dele. Esse processo exigiu esforço, confiança e renúncia ao controle absoluto. Houve resistência. Alguns colaboradores questionaram mudanças, outros demonstraram insegurança.
Augusto enfrentou esses obstáculos com firmeza, explicando suas decisões e mantendo a coerência. Cada avanço vinha acompanhado de desgaste, mas também de alívio. Clara, por sua vez, deu início a um curso que sempre desejou fazer. Ajustou horários, enfrentou o cansaço e lidou com a própria insegurança de voltar a investir em si mesma. Augusto apoiou de forma prática e emocional, reforçando que acreditava em seu crescimento. Essa troca equilibrada evitava dependências perigosas. Cada um mantinha sua identidade, mesmo caminhando lado a lado. O mês avançava, e agosto se despedia com dias mais longos e noites mais leves. A casa refletia essas mudanças. Plantas novas na varanda, quadros simples nas paredes e uma organização menos rígida. O espaço agora acompanhava quem vivia ali. Augusto sentia-se diferente. Mais humano, menos blindado. Clara sentia-se respeitada, não apenas necessária. Henrique crescia envolto em cuidado e estabilidade, mesmo em meio a transformações. Na última noite de agosto, após colocar Henrique para dormir, Augusto ficou alguns minutos em silêncio, sentado ao lado do berço. Observou a respiração tranquila do filho e sentiu uma certeza serena. Não estava construindo apenas um futuro financeiro ou uma imagem pública. Estava construindo uma base emocional sólida. Clara apareceu à porta, respeitando o silêncio. Os dois trocaram um olhar longo, sem palavras. Não havia pressa para definir nada. O que importava era a continuidade daquele processo. Agosto terminava deixando marcas profundas, não de rupturas, mas de amadurecimento. Tudo seguia em movimento, firme e constante. Setembro começou trazendo dias mais claros e um ar de renovação que se espalhava pela cidade. As árvores ao redor do bairro exibiam folhas mais vivas, e o movimento nas ruas parecia mais intenso. Dentro do apartamento de Augusto Valença, essa sensação de mudança também se fazia presente, ainda que de forma silenciosa e gradual. Henrique estava em uma fase curiosa e expansiva. Já se comunicava com mais segurança, fazia perguntas simples e demonstrava emoções de maneira clara. Seus risos enchiam a casa, assim como suas pequenas birras, que surgiam quando algo não acontecia do jeito que ele imaginava. Para Augusto, cada reação do filho era um aprendizado. Ele percebia o quanto precisava se reinventar diariamente para acompanhar aquele crescimento. Clara mantinha uma postura serena, mas carregava um cansaço que começava a se acumular. Dividia-se entre o curso que havia iniciado, a rotina com Henrique e o trabalho na casa. Mesmo com o apoio de Augusto, sentia o peso das responsabilidades. Ainda assim, evitava demonstrar fragilidade, preferindo seguir com firmeza. Augusto começou a notar esse desgaste. Observava os gestos mais lentos, os silêncios mais longos e a forma como Clara respirava fundo antes de algumas tarefas. Isso o incomodava profundamente. Não queria que ela se sentisse sobrecarregada ou presa a uma função que ultrapassasse seus limites. No trabalho, setembro trouxe mais estabilidade. As mudanças estruturais que Augusto havia iniciado começaram a mostrar resultados concretos. A empresa funcionava de forma mais autônoma, e ele já não precisava estar presente em cada decisão. Esse avanço, no entanto, não veio sem resistência. Alguns antigos parceiros ainda questionavam sua ausência em certos momentos, insinuando que suas prioridades haviam mudado demais. Esses comentários atingiam Augusto de maneira inesperada. Não por insegurança profissional, mas porque expunham um conflito interno que ele ainda tentava organizar. Sabia que havia mudado, e não se arrependia. Mesmo assim, lidar com o julgamento externo exigia maturidade emocional. Um acontecimento marcante surgiu logo na primeira semana do mês. A escola infantil que Augusto visitará meses antes entrou em contato informando que havia uma vaga disponível para Henrique no próximo período. A notícia trouxe alegria e apreensão ao mesmo tempo. Era um passo importante, simbólico e definitivo. Clara recebeu a informação com sentimentos mistos. Por um lado, sabia que a escola seria fundamental para o desenvolvimento de Henrique. Por outro, sentia um aperto silencioso ao imaginar o menino passando menos tempo sob seus cuidados diretos. Essa ambivalência fez refletir sobre o lugar que ocupava na vida dele. Augusto percebeu essa tensão e propôs que visitassem a escola juntos. Queria que Clara participasse da decisão, não apenas como alguém que cuidava de Henrique, mas como parte ativa da vida dele. Esse convite teve um impacto profundo nela, trazendo uma sensação de reconhecimento que não esperava. A visita aconteceu em uma manhã ensolarada.
O espaço era amplo, colorido e acolhedor. O som distante de crianças brincando preenchia o ambiente. Henrique caminhava de mãos dadas com Augusto, observando tudo com curiosidade. Clara acompanhava atenta, avaliando detalhes, sentindo o peso daquela transição. Durante a conversa com a coordenação, Augusto fez perguntas práticas, enquanto Clara observava a forma como as crianças eram tratadas. Em determinado momento, Henrique soltou a mão do pai e se aproximou de um grupo, sendo recebido com naturalidade. A cena trouxe alívio e emoção. Na volta para casa, o silêncio tomou conta do carro. Não era um silêncio desconfortável, mas reflexivo. Cada um processava o que havia sentido. À noite, após Henrique dormir, Augusto e Clara conversaram abertamente sobre a escola, sobre mudanças e sobre o futuro. Clara admitiu seu medo de perder espaço na vida do menino. Augusto ouviu com atenção e respondeu com honestidade. Disse que o vínculo entre eles não dependia de presença constante, mas de afeto construído ao longo do tempo. Reforçou que Henrique jamais deixaria de reconhecê-la como alguém fundamental. Essa conversa fortaleceu algo essencial. Clara sentiu-se vista, respeitada e valorizada. Não apenas por suas ações, mas por quem era. Setembro avançava, trazendo novos desafios. O curso de Clara exigia mais dedicação, com avaliações e atividades práticas. Ela começou a chegar em casa mais tarde alguns dias, o que exigiu ajustes na rotina. Augusto assumiu tarefas que antes não fazia com tanta frequência, como preparar refeições simples e organizar o quarto de Henrique. Essas mudanças expuseram inseguranças. Augusto errava, se confundia, se cansava. Houve dias em que se sentiu inadequado, questionando se estava fazendo o suficiente. Em um desses momentos, acabou perdendo a paciência com Henrique, elevando a voz de forma involuntária. O arrependimento veio quase imediatamente. Henrique se encolheu, assustado, e os olhos marejados do filho atingiram Augusto de forma profunda. Ele se ajoelhou, respirou fundo e pediu desculpas, explicando com palavras simples que havia se exaltado. Henrique ouviu, abraçou o pai e, aos poucos, voltou a sorrir. Esse episódio marcou Augusto de maneira intensa. Mostrou-lhe que vulnerabilidade não era fraqueza, mas parte essencial do aprendizado. Compartilhou o ocorrido com Clara, que o acolheu sem julgamentos, reforçando que errar também fazia parte do processo de se tornar pai. Enquanto isso, uma figura começou a se mostrar mais presente no entorno. Uma parente distante de Augusto passou a visitar a casa com mais frequência, demonstrando interesse excessivo pela rotina e pelas decisões envolvendo Henrique. Suas opiniões, sempre sutis, carregavam críticas veladas, especialmente em relação à presença de Clara. Esses comentários criaram um desconforto crescente. Clara sentia-se observada e avaliada, enquanto Augusto percebia o impacto negativo dessa interferência. Depois de refletir, decidiu estabelecer limites claros. Em uma conversa firme, explicou que respeitava opiniões, mas que as decisões sobre a vida do filho cabiam exclusivamente a ele. Essa atitude teve consequências. A relação com essa parente tornou-se mais distante, e alguns comentários circulavam nos bastidores familiares. Augusto sentiu o peso dessa escolha, mas manteve-se firme. Proteger o ambiente emocional de Henrique e de Clara era prioridade. O mês também trouxe momentos leves. Um pequeno aniversário de um colega de escola de Henrique marcou sua primeira participação em uma festa infantil. O som de músicas alegres, o cheiro de bolo simples e a confusão colorida encantaram o menino. Augusto observava à distância, enquanto Clara acompanhava Henrique de perto. Em determinado momento, Henrique correu até Augusto, puxou sua mão e o levou até Clara, como se quisesse os dois juntos. A cena, singela e espontânea, causou um impacto silencioso. Algumas pessoas ao redor sorriram, sem saber exatamente o motivo daquela união improvisada. Para Augusto, aquele gesto simbolizava algo maior. Henrique não via divisões, rótulos ou hierarquias. Via cuidado, presença e segurança. Isso reforçou uma certeza que crescia dentro dele havia meses. No final de setembro, Augusto recebeu uma proposta profissional que poderia ampliar ainda mais seus negócios, mas exigiria viagens frequentes. Passou dias refletindo sobre isso. Conversou com Clara, ponderou prós e contras e analisou o impacto na rotina familiar. Depois de muito pensar, recusou a proposta. A decisão não foi fácil. Representava abrir mão de crescimento financeiro acelerado. Ainda assim,
sentiu alívio ao comunicar sua escolha. Sabia que estava priorizando algo que não podia ser recuperado com dinheiro. Essa renúncia teve um custo emocional. Questionamentos internos, críticas externas e noites de dúvida acompanharam Augusto por alguns dias. Clara esteve ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, sem tentar justificar ou minimizar a dificuldade da escolha. Setembro se aproximava do fim com um clima mais quente e dias mais longos. A casa refletia esse movimento. Janelas abertas, cortinas leves e uma sensação constante de circulação. Henrique dormia melhor, acordava animado e se mostrava cada vez mais confiante. Augusto sentia que algo estava se consolidando. Não de forma explosiva, mas firme. Clara, mesmo cansada, demonstrava um brilho diferente no olhar, resultado de se sentir parte de algo construído com respeito. Na última noite do mês, os três sentaram-se na varanda. O som distante da cidade misturava-se à brisa suave. Henrique brincava com um carrinho no chão, enquanto Augusto e Clara observavam em silêncio. Não houve declarações nem promessas. Apenas a consciência tranquila de que estavam atravessando um processo real, com dificuldades, escolhas e aprendizados. Setembro deixava marcas profundas, não de ruptura, mas de confirmação. Outubro amanheceu com calor mais decidido, daqueles que anunciam mudanças definitivas. O céu do Rio de Janeiro ganhava tons mais claros logo cedo, e o sol entrava pela varanda do apartamento como se quisesse participar da rotina que ali se consolidava. Augusto Valença acordou antes do despertador, algo raro no passado. Ficou alguns minutos observando Henrique dormir, respirando de forma tranquila, agarrado a um brinquedo que já fazia parte das noites dele. Havia uma paz diferente naquele silêncio. Não era ausência de problemas, mas a sensação de que tudo estava, enfim, no lugar certo. Augusto sentia isso no corpo, no ritmo da respiração, na forma como os pensamentos já não se atropelavam. Henrique começaria na escola naquela semana. A mochila pequena já estava pronta, com o nome bordado discretamente. Clara ajudara a escolher cada item, explicando com cuidado o significado daquela nova fase. Apesar da segurança que transmitia ao menino, o coração dela carregava emoção e nervosismo. Na primeira manhã de aula, os três seguiram juntos. O caminho parecia mais curto do que o normal, talvez pela expectativa. Henrique segurava a mão de Augusto com força, enquanto observava o movimento da rua. Ao chegar, encontrou um ambiente já conhecido da visita anterior, mas agora com outro significado. A despedida foi breve, mas intensa. Henrique hesitou por alguns segundos, olhou para Clara e depois para Augusto. Sorriu pequeno, como quem entende mais do que consegue dizer, e seguiu para dentro. Clara respirou fundo, sentindo os olhos marejarem. Augusto colocou a mão sobre a dela, em um gesto simples e silencioso. O retorno para casa foi diferente. O apartamento parecia maior, mais silencioso. Clara sentiu um vazio estranho, como se o tempo tivesse se expandido de repente. Augusto percebeu e, em vez de evitar o sentimento, propôs que tomassem um café juntos na varanda, algo que antes nunca acontecia naquele horário. Foi ali que conversaram sobre o que estavam vivendo. Clara falou sobre o medo de se sentir dispensável. Augusto falou sobre o receio de errar novamente, de não perceber os sinais certos. Não houve dramatização, apenas honestidade. Esse diálogo aprofundou ainda mais a conexão entre eles. Com o passar dos dias, a rotina se ajustou. Henrique se adaptou bem à escola, voltava contando pequenas histórias, cantando músicas novas e trazendo desenhos coloridos. Clara participava de tudo, ajudando com as tarefas simples, ouvindo com atenção e comemorando cada avanço. Augusto observava esse envolvimento e sentia uma certeza cada vez mais firme. Não era impulso. Era construção diária. Ainda assim, sabia que sentimentos não se impõem. Precisavam ser acolhidos no tempo certo. No trabalho, outubro trouxe estabilidade definitiva. As mudanças feitas meses antes mostraram resultados sólidos. A empresa crescia de forma organizada, sem exigir presença constante. Augusto sentia orgulho não apenas do sucesso financeiro, mas da equipe que aprenderá a confiar. Essa confiança também se refletia em casa. Augusto passou a se permitir mais. Ria com facilidade, errava sem se punir tanto e se mostrava emocionalmente acessível. Em uma noite comum, enquanto ajudava Henrique a montar um quebra-cabeça, percebeu o quanto aquele momento simples valia mais do que qualquer conquista passada.
Clara observava essa transformação com cuidado. Também havia mudado. Estava mais segura, mais consciente do próprio valor. O curso avançava, abrindo novas possibilidades. Ela já não se sentia definida apenas pelo cuidado com Henrique, mas orgulhosa de ter feito parte do crescimento dele. Um sábado marcou um ponto decisivo. Resolveram ir à praia cedo, aproveitando o clima mais quente. A areia ainda estava fresca, o mar calmo, e poucas pessoas caminhavam pela orla. Henrique correu descalço, rindo, enquanto Augusto e Clara seguiam atrás. Sentaram-se próximos à água. O som das ondas preenchia o ambiente, e o cheiro de sal misturava-se ao vento. Henrique brincava distraído, juntando conchas. Em determinado momento, chamou os dois para perto, pedindo ajuda para construir algo simples na areia. Sem perceber, formaram um pequeno círculo. Augusto sentiu um nó na garganta. Não era uma cena grandiosa, mas carregada de significado. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar aquele trio como algo definitivo. Naquela noite, depois que Henrique dormiu, Augusto chamou Clara para conversar. Escolheu a sala, sem formalidades. Falou com calma, sem discursos ensaiados. Disse que não queria mais esconder o que sentia, mas também não queria pressioná-la. Explicou que sua admiração havia se transformado em algo profundo, construído na convivência, no respeito e no cuidado compartilhado. Clara ouviu em silêncio. O coração batia forte, mas havia tranquilidade. Respondeu com sinceridade. Disse que também sentia algo verdadeiro, mas que precisava ter certeza de que aquele sentimento não a apagaria, não a colocaria em um lugar menor. Augusto respondeu com firmeza e ternura. Disse que não havia como alguém que ocupava um espaço provisório, mas como uma mulher inteira, com sonhos, limites e escolhas próprias. Afirmou que queria caminhar ao lado, não à frente nem atrás. Não houve pressa. Não houve promessas exageradas. Apenas um acordo silencioso de tentar, respeitando o tempo e a realidade de cada um. Os dias seguintes foram marcados por uma leveza nova. Gestos simples ganharam outro sentido. Um café preparado com mais cuidado, um toque discreto ao passar, um sorriso prolongado. Henrique percebia tudo à sua maneira, demonstrando alegria ao ver os dois mais próximos. Novembro chegou trazendo o clima de fim de ano. As ruas começaram a ganhar enfeites, o comércio se movimentava, e o ar parecia carregado de expectativa. Augusto decidiu reduzir ainda mais os compromissos profissionais naquele período. Queria estar presente. Uma confraternização da empresa aconteceu em um espaço aberto, simples e acolhedor. Augusto convidou Clara para ir com Henrique. Não como obrigação, mas como escolha. A presença deles foi recebida com naturalidade, e Augusto sentiu orgulho ao apresentar Clara como parte de sua vida, sem rótulos, sem explicações excessivas. Henrique circulava pelo local com segurança, indo de um para o outro. Em determinado momento, subiu no colo de Clara e ficou ali, tranquilo. Algumas pessoas observaram a cena com curiosidade, outras com carinho. Para Augusto, aquilo bastava. Dezembro chegou trazendo memórias. Era impossível não lembrar da virada de ano anterior, quando tudo havia mudado. A cidade se preparava para mais uma celebração, e Augusto sentia que aquele ciclo precisava ser fechado de forma consciente. Decidiu que passariam a virada na mesma praia do ano anterior, mas desta vez de forma íntima, sem multidões. Alugaram um espaço simples próximo ao mar. Clara aceitou o convite com emoção silenciosa. Na noite da virada, o céu estava limpo. O som distante dos fogos começava a ecoar. Henrique, agora mais crescido, observava tudo com olhos atentos. Augusto segurava sua mão, enquanto Clara permanecia ao lado. Quando os fogos começaram a iluminar o céu, Henrique se virou para Clara, abraçou-a com força e, com a voz firme e clara, a chamou de mãe. Não houve surpresa. Houve confirmação. Clara sentiu o mundo parar. Os olhos se encheram de lágrimas, e o coração parecia não caber no peito. Augusto observou a cena com emoção profunda. Aquele momento não era um acaso. Era o resultado de um ano inteiro de presença, cuidado e amor construído. Augusto se ajoelhou diante dos dois. Não fez discursos. Apenas disse que gostaria que aquela família continuasse crescendo, com respeito, verdade e afeto. Clara respondeu com um abraço, forte e emocionado. Os fogos continuavam no céu, refletindo no mar.
O cheiro de pólvora, o som das ondas e o calor da noite criavam um cenário inesquecível. Henrique ria, sem compreender tudo, mas sentindo-se seguro. Ali, naquele instante, não havia luxo, status ou aparência. Havia escolhas feitas com coragem. Havia amor amadurecido pelo tempo. Augusto sentiu uma gratidão profunda. Pela chance de recomeçar, pela mulher ao seu lado e pelo filho que o ensinara a viver de verdade. O novo ano começava. E, pela primeira vez, tudo fazia sentido. Fim. Chegou até o fim? Então escreve fogos nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.